Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que o Diário do Rodrigo Lima, o podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube, é o maior canal de informações e notícias com mais de 77 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência e pelas milhares de visualizações semanais que nós temos aqui no programa. E hoje aqui comigo está a doutora Merab Muniz, ela que é médica coordenadora clínica da emergência e urgência da Secretaria de Saúde de Rio Preto e também diretora técnica da UPA do Jaguaré. A unidade de pronto atendimento, a UPA Jaguaré, é uma das maiores de Rio Preto. Doutora, meu muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Eu que agradeço, Rodrigo, por estar abrindo essa oportunidade aí para estarmos falando um pouco sobre saúde pública, né, sobre as situações que estamos hoje e a possibilidade das que vêm por aí, né, para que a gente possa se preparar melhor e saber lidar com as condições de acordo com as adversidades que todos nós temos, né. Bacana. Doutora, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Eu vou passar aqui para as mãos da senhora o café Bem Brasil. Ele tem essa válvula aqui em cima. Se a senhora apertar ele, levar ele assim e apertar, ela vai sentir o aroma do café. Esse é um café que é produzido aqui na região de Rio Preto, em Guapiaçu. É um dos nossos principais patrocinadores, que a gente leva todos com carinho, né? Mas o café está com a gente desde o começo do podcast. Então, perto da marca de 100 programas, doutor. Estamos caminhando para, se eu não estiver enganado, é o programa de número 92, o episódio 92. Então, logo, logo nós faremos 100 aniversário de 100 programas, né? Cada um sempre especial. Sim, um mais especial que o outro. Doutor, e temos aqui os outros patrocinadores, os 5 comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, com a gente. Esse é um patrocinador novo que está com a gente também, o Grupo Imper. Meu muito obrigado ao pessoal lá do Grupo Imper, a Mari Rio Pescados também com a gente. Meu muito obrigado pro pessoal, que nós estamos agora na fase da quaresma, né, doutora? Sim. Come muito peixe? Sou vegetariana. Ah, mas um peixinho talvez tá ali. Tô na quaresma desde sempre. O Guaraná Poti também aqui com a gente, a Água Levite também conosco. Doutora, eu vou passar aqui as mãos da senhora também, um cartão da Estivanelli para a senhora buscar aquela camisa para o maridão, hein? Pode deixar. Você só conhece a Estivanelli? Conheço, já comprei dele, sou cliente. E a marca é boa? Opa, muito boa. Bacana. A Estivanelli é a marca de roupas que me veste aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Meu muito obrigado, um abraço lá para o pessoal da Estivanelli. A Estivanelli lá do Plaza Avenida Shopping, tá, doutora? Vale só lá o desconto, hein? A senhora gosta de desconto? Opa, quem não, né? A gente sempre gosta daquele detalhezinho, né? Bacana. Vai ser um pessoal lá, vai ser um prazer o pessoal recebê-la lá. O pessoal sempre muito atencioso lá da Estivanelli do Plaza Avenida Shopping. Doutora, mas vamos conversar aqui sobre um assunto seríssimo que está acontecendo em Rio Preto, né? Quem não conhece a doutora Merab, a gente teve um contato quando eu ainda estava no Diário da Região, durante a época da Covid-19. A doutora é uma guerreira, uma batalhadora, esteve na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Só estava me contando aqui nos bastidores, pegou Covid 3 vezes. 3 vezes. A doutora ali que coordenou e, olha, segurou um rojão. Ninguém sabe, né, doutora? Eu sempre uso uma frase, Rodrigo, que eu digo assim: só sabe o que aconteceu na pandemia, nas unidades de atendimento, quem viveu lá. Foram dias sombrios, mas graças a Deus nós enfrentamos com a cabeça erguida. Não foi fácil, mas superamos, né, essa fase sombria da história da saúde mundial, né? Mas estamos aí para mais, né? Sim. Sempre firme. A gente não para. A senhora está em quantos anos de rede já? 7 anos. 7 anos. Legal. Doutora, queria conversar com a senhora
sobre um tema que sempre está em discussão no noticiário, que são os atrasos nos atendimentos das UPAs, nas UPAs, né? Uma mais, uma menos, mas sempre tem atraso. Por que está acontecendo isso e de que forma a Secretaria pretende resolver essa questão, ou não tem a médio a longo prazo um desfecho para reduzir esse tempo no atendimento? Rodrigo, esse tema é muito importante, porque a população precisa ser orientada, né, a entender o momento que nós estamos vivendo e a probabilidade, a continuidade dessa situação. Nós estamos com um aumento significativo dos atendimentos nas unidades de urgência e emergência, devido ao aumento do índice do Covid e agora, já há algumas semanas, né, o aumento considerável do índice de pacientes com dengue. E a previsão é de que isso não vai melhorar, na verdade que vai piorar, tá? Acho que todo mundo aí está vendo que nós estamos tendo aí bastante informativo referente a essa situação epidêmica que nós estamos caminhando para ela. Ainda não está considerado como epidemia, mas nós estamos indo em direção a isso, e essa situação acaba sobrecarregando o serviço de saúde. Além disso, nós temos a sazonalidade da pediatria, que isso é anual, que chega aí o período pós-férias, né, as crianças retornam às suas atividades escolares, e isso acaba levantando aí o índice dessas doenças infecto-contagiosas mais simples, mas que também gera um aumento no atendimento das unidades, que também auxilia a sobrecarregar aí o serviço. Frente à questão das estratégias que estão sendo tomadas, com certeza a Secretaria de Saúde já vem tentando aí criar alguns mecanismos para tentar diminuir esse impacto na saúde pública, mas nós precisamos entender que a saúde pública ela é financiada, nós temos recursos limitados, e a saúde pública sempre trabalha com recursos enxutos. Então, mediante essas considerações, a gente tem um RH de profissionais bem definidos para a quantidade. Então, quando a gente pensa num aumento de volume desses atendimentos, e nas condições de RH, tanto médica quanto de enfermagem, nós não temos previsão de uma melhora na condição da espera desses atendimentos. Pelo contrário, a gente pensando no momento e na estratégia atual, a gente provavelmente vai ter um aumento aí dessas filas. Então, assim, a população ela precisa entender o que seriam essas condições e até onde vai os direitos e deveres frente a essa situação. Por quê? Porque a população ela também pode ajudar. De que forma, Rodrigo? Primeiramente, sabendo utilizar de forma adequada o serviço de saúde. Situações que abrangem isso. Quando procurar o atendimento da urgência e emergência? No caso, a UPA. Isso, da UPA. Quando procurar o atendimento da UPA? Eu tive, vou dar um exemplo. Esses dias mesmo eu atendi um caso disso, uma unha encravada com 60 dias. Isso é atendimento de UPA? Não. Mas eu tenho o direito de ser atendido. Sim, você tem. Jamais vamos chegar para você e falar assim, não, nós não vamos te atender. Só que você, de forma errada, no atendimento de urgência, com uma unha encravada há 60 dias, vai causar congestionamento do serviço. Aí o outro paciente que está com uma hipertensão, que esse realmente precisava estar ali, que ele está com uma crise hipertensiva, que ele está com uma dor torácica, que ele está com sintomas de gravidade, aí esse fica aguardando. Evidentemente, no serviço, que é algo que a gente precisa pontuar bem, Rodrigo, nós temos um sistema de triagem. Então, quando o paciente chega, esse sistema ele não é municipal, ele é mundial. Então, quando a gente cria esse sistema, no momento que o paciente chega, a gente avalia, identifica qual que é o paciente que precisa de um atendimento imediato, qual que é o paciente que pode esperar um pouco, e qual que é o paciente que pode esperar um tempo maior, que na verdade era esse paciente que nem deveria estar ali. Ele deveria estar aonde? Na atenção básica. O que é a atenção básica? Os postinhos. Entendeu? É lá que é o atendimento dele. Então, nesse momento que ocorre essa triagem, são critérios clínicos que divide esse paciente de acordo com a gravidade dele. É importante pontuar, Rodrigo, que essa divisão não está relacionada à faixa etária, por exemplo. Não é igual à fila do banco, que o idoso acima de 60 anos ele tem prioridade. Não é. É gravidade.
Porque um idoso, por exemplo, com mais de 60 anos, que está com uma dor no pé, é menos importante, por exemplo, que um homem com 45 anos diabético com dor no peito, entendeu? Ele está em risco, o idoso não. Então ele passa na frente do idoso. E a população, ela precisa entender isso, ela precisa ser educada no sentido de entender que o serviço, ele tem critérios. Você não vai chegar com um quadro de dor torácica, por exemplo, sob suspeita de um infarto, e vai esperar 3 horas para ser atendido. Isso não vai acontecer. Se chegou com dor torácica, você vai imediatamente para a sala de emergência. Se você entra no protocolo de dor torácica, vai imediatamente para a sala de emergência, entendeu? Você não vai ficar aguardando. Quem que é o paciente que aguarda? O paciente que não tem sinais de gravidade. E esse paciente ele precisa aguardar. Onde que está o nosso problema aí, Rodrigo? Que nós precisamos divulgar muito, que infelizmente vem aumentando demais. A agressão ao profissional dentro do serviço. Por quê? Porque é o que está ali de frente com o paciente. E qual que é esse paciente que geralmente agride? É o paciente leve. Eu tenho aí... É aquele que nem precisaria estar lá. Está na UPA. Entendeu? É esse o paciente. Olha, Rodrigo, eu tenho aí quase 8 anos de formada. Não, 8 anos. A gente vai ver no tempo passar, né? Rodrigo, eu vi uma única vez, até hoje, um paciente fazendo escândalo dentro de um serviço, uma única. E era paciente com gravidade. Eu vi um caso. O resto, Rodrigo, sempre está envolvendo um paciente que não está com sintomas de gravidade, que faz um escândalo dentro do serviço, que agride o profissional de saúde. E o que isso gera? Resolve o problema dele? Não. Piora. Por quê? O serviço ele tem todo um dinamismo, todo um sistema funcional. Então, se ele grita com o médico, se ele briga com o médico, ou com a enfermagem, ou com qualquer outro profissional dentro do serviço, ele atrasa o atendimento. Por quê? Porque causa um transtorno ali dentro, entendeu? Ele atrasa o atendimento, ele piora o próprio atendimento dele. Porque o que é que a população não entende? O médico, ele usa a cabeça para pensar. O trabalho do médico é voltado para o pensamento dele. Ele vai avaliar as suas queixas e vai dar um diagnóstico, e vai dar um tratamento. Então, assim, ele é sempre voltado para precisar usar o raciocínio. Agora, isso é fato fisiológico. Nós temos 2 mecanismos. Um em descanso, aonde eu tenho um maior aporte de sangue no cérebro, e ali eu penso com facilidade. E um considerado luta ou fuga, que no momento em que eu estou sob estresse, o sangue sai da cabeça e vai para os músculos. Isso assim, falando de uma forma mais leiga. Então vai para os músculos. Por quê? Porque a minha ideia sai correndo. Então, quando você grita com um profissional, que você briga com um profissional, que você violenta um profissional, tanto ele quanto todos os demais que estão ali assistindo essa cena, entendeu? Ele muda esse mecanismo. Então, você atrapalha o raciocínio do médico. Então, o profissional, e isso se aplica também, Rodrigo, ao familiar, por exemplo. O familiar está com um paciente lá, nessas condições já vi casos de gravidade, tá? Aí o familiar vem e grita com o médico, briga com o médico, para tentar resolver a situação do familiar dele. Ele está resolvendo? Não. Ele está piorando. Por quê? Porque ele está atrapalhando o profissional a fazer o atendimento. Então ele pode prejudicar a pessoa que ele está tentando defender. Então a população precisa entender que essa situação não pode acontecer. Ah, mas eu estou aqui com 4 horas de atraso, 5 horas de atraso. É o profissional que vai resolver? Não. Quem que você tem que cobrar? Os responsáveis. Quem que você tem que cobrar? Políticos. Quem dá a verba para a saúde pública. Quem libera a contratação do profissional. Se você virar para mim, Rodrigo, e falar assim, Merab, está faltando médico no país? Isso é falácia. Não está faltando. Mas tem defasagem no corpo clínico, nas UPAs? Se você falasse para mim, precisaria de mais profissionais para a gente atender adequadamente? Precisaríamos. Mas nós temos recurso para contratar mais profissionais da saúde? Não, não temos. Entendeu? Então, aonde que está o problema? É lá? Não. É em cima. Entende? Então, não adianta o profissional chegar lá e falar, o médico não quer me atender, isso é mentira. A produtividade médica desse serviço de Rio Preto, esse eu posso dizer com propriedade, porque quem fiscaliza ela, quem está sempre de olho sou eu. Não somente eu, como os demais diretores. A produtividade médica aqui, ela é alta, ela não é baixa. Então, assim, não existe um profissional, Rodrigo, que você possa aprontar ali dentro do serviço, se tiver, vai ser condições assim, ó, muito pontuais, que passou despercebido pelo volume de pacientes que atende. A gente atende 40 mil pacientes no mês, quase 50. Então, assim, se tiver, vai ser muito pontual. Um profissional que não tenha uma produtividade adequada nesse serviço.
até posso dizer que em algumas condições até acima. Por quê? Porque ele quer corrigir a situação. Então, assim, a culpa é do profissional? Não. A culpa é do enfermeiro, do técnico que está ali? Não é. Não, essa culpa não é deles. Eu sempre digo assim, só que o que é que acontece? Infelizmente, os nossos políticos acharam uma forma muito fácil de se esquivarem dessa responsabilidade. Eles jogam a culpa no profissional. Isso a gente vem assistindo. Porque os médicos não têm amor. Porque os médicos são tudo, um termo que eu escuto muito, tudo filho de papaizinho, que tá só por causa do ganho, entendeu? Isso foi inculcado, essa divisão de classes que foram feita, isso foi a forma que os nossos políticos, claro que não estamos abrangendo os outros, todos, né, mas estamos abrangendo os políticos específicos, né, eles utilizaram para tirar deles a responsabilidade. Seria a mesma coisa, Rodrigo, se eu virasse para você e falasse assim, Rodrigo, o problema da fome do mundo são os cozinheiros. Eles não querem cozinhar. Eles não querem fazer comida boa. Seria a mesma coisa. Tem como eu culpar a fome do mundo dos cozinheiros? Então tem como eu culpar o desleixo da saúde pública? Tem como eu culpar a falta de subsídio da saúde pública? O médico? O enfermeiro? O técnico? Não. Bem pelo contrário, eles estão ali trabalhando. Não é fácil, Rodrigo. Quem trabalha com urgência e emergência não é um serviço fácil, é um serviço estressante. Não é à toa que os profissionais de saúde, isso daí é fato, é estudos, são a classe que mais tem síndrome de burnout. Então, assim, nós estamos falando de uma classe que é extremamente necessária a uma população e que é utilizada de bode expiatório para as condições de subsídio da nossa saúde. Sim, doutora, qual o grau de comprometimento da equipe da senhora? Quantos profissionais são ao todo nas UPAs? E as condições de trabalho? Já fazendo esse apanhado geral, porque o profissional também que está ali, ele enfrenta condições também que, além dessa pressão do público, da população, também tem uma questão interna que às vezes ele não tem a coragem que a senhora tem de vir e botar o dedo na ferida e apontar o que está de errado, né? Muito pela questão política, porque às vezes sofre perseguição, tem algum tipo de não faça isso que não é bacana, né? Como é que a senhora avalia todo esse contexto? O que acontece, Rodrigo? Uma coisa, eu sempre pontuei aqui em Rio Preto, eu trabalhei em 32 municípios na região, eu sempre pontuei, o serviço público de Rio Preto, ele sempre esteve acima em qualidade dos demais aqui da região. Só que com as condições que nós fomos evoluindo, felizmente a nossa regulação, ela deixou de ser somente municipal e ela passou a ser estadual. Nós entramos não sei se você conhece o tal do CROSS. Sim. Então a gente entrou com regulação estadual. Isso prejudicou a retirada desse paciente das unidades para o serviço terciário, atrasou a retirada. Então, assim, o serviço, ele mudou muito o aspecto dele ao longo dos anos. Mesmo assim, Rodrigo, a situação que nós vivemos hoje é o paciente que tem a necessidade de uma retirada imediata, essa vaga sai de uma forma ou de outra, mas a gente arruma as condições para ela sair. Com essa mudança das características, nós fomos criando estratégias que pudesse tornar o serviço da urgência mais funcional, mais resolutivo e adaptando esses profissionais para que cada um esteja num ambiente que é adequado à sua característica técnica, ao seu conhecimento e até à sua destreza profissional. Eu sempre digo que todo profissional ele tem uma área que ele se adapta melhor. Por exemplo, eu tenho excelentes profissionais para tocar pacientes graves, mas se eu colocar ele para atender esse paciente mais leve lá da porta, ele não dá conta. Por quê? Porque ele perde a cabeça, não aguenta o tipo de quadro, só que pega um paciente grave e faz um atendimento perfeito. Então, nessas condições, nós fomos fazendo o quê? Fomos separando e criando estratégias de atendimento. Então, o serviço de Rio Preto é extremamente organizado no sentido de fluxos e no sentido de condições, nesse sentido. Aonde que nós estamos tendo uma dificuldade gigantesca? Na questão de segurança. Desde dezembro, nós estamos vindo aí com um problema
para mim, um dos maiores que eu venho enfrentando até agora, e olha que eu passei o Covid, eu passei uns apuros ali, mas de certa forma eu falo que foi uma escola, tanto para mim quanto para os médicos, a gente aprendeu muito naquele período. Então, a gente vem com essa dificuldade absurda, que é frente à questão da segurança dentro dos serviços, que até por isso que eu estou enfatizando e pontuando a importância dos pacientes entenderem a gravidade que é eles violentarem um profissional na sua função. Desde dezembro, já começou aí uma dificuldade com os seguranças das unidades, e a partir agora de janeiro, o contrato que vinculava os profissionais de segurança dentro do serviço, ele foi finalizado e não foi aberto um segundo. Quem hoje está dando um suporte para nós dentro do serviço está sendo a Guarda Municipal, que ela faz ronda dentro das unidades. Tem o mesmo efeito? Não, não tem. Por quê? Porque eles nem sempre estão lá. Então, às vezes, ele chega depois que já aconteceu. Entendeu? E às vezes ele chega depois que o paciente já agrediu um profissional, depois que tudo aquilo ali já aconteceu. Então, mediante essas condições, a gente vê aí uma dificuldade muito grande. Além disso, a parte a qual eu já pontuei a questão de RH. Seria fundamental a gente ter mais RH para poder deixar o serviço no sentido dessa assistência mais confortável e mais dinâmica e mais funcional. Doutora, qual que é um período razoável de espera numa UPA? Porque a gente vai na rede particular também. E dá atraso lá, né? A gente espera também. A gente tem plano de saúde, paga plano de saúde, mas também tem atraso no atendimento. Na UPA, o quanto que seria aceitável um período que vocês... entre a classificação e o atendimento em si, né? A classificação não é para demorar, tá? A nossa classificação aí geralmente é 20 minutinhos no máximo, meia hora. Quando dá um atraso de classificação, a gente logo modifica o fluxo para poder resolver isso daí. Claro que existem situações pontuais, né? Mas para isso a triagem. Quando a gente pensa nessa triagem, seria exatamente para isso, para definir qual que é o paciente que precisa de atendimento imediato e qual pode esperar. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma classificação vermelha, paciente com gravidade máxima, é imediato. Não é para esperar 1 minuto na porta. Ele já entra, chegou, identificou, por exemplo, você chega lá, olha, eu tô com uma dor no peito aqui, tá me abafando, eu tô sentindo mal, eu não tô bem, eu tô com muita dor, você vai direto para emergência. Você não vai esperar atendimento por senha. Depois do amarelo, ou do vermelho, desculpa, vem o laranjado, que é o quê? O paciente também com gravidade, e ele tem que ser atendido até 15 minutos. Então, esse também vai para dentro. No fim das contas, o vermelho e o laranjado andam juntos. A gente já mandam para dentro e já imediatamente nós temos profissionais dentro de cada setor que já vai assumir esse paciente imediatamente. Nós temos o amarelo. O amarelo é até 30 minutos de espera. O amarelo, ele é o quê? Uma cólica renal, entendeu? Um corte. Então, esse paciente, ele também vai para dentro. Como eu te disse, o serviço está muito bem sistematizado, também tem um profissional lá próprio para pegar esse paciente. Então, ele já entra também direto e ele vai passar por esse tipo de atendimento mais rápido. E aí nós temos o paciente verde. O paciente verde, no sistema mesmo, o tempo de espera dele pode ser até 2 horas. Então, assim, seria adequado que seria o quê? Aquela dor de cabeça que começou, aquela febre, aquela dor intensa que começou no dia, entendeu? Então, seria um paciente que tem um sintoma exacerbado. E nós temos o paciente azul, que é o quê? O paciente que ele não tem nenhum sinal de gravidade, ele não tem nenhum quadro que está causando uma alteração imediata, um sintoma imediato ali. É aquele paciente que já vem com aquele quadro recorrente. Esse daí, o tempo de espera dele é em torno de 4 horas. No mínimo, 4 horas. O adequado é que seja atendido até 4 horas, mas algumas outras avaliações chega que esse paciente tem, por exemplo, 12 horas para ser atendido, mas aqui a gente trabalha tentando chegar a ele no máximo 4 horas. Esse paciente, na verdade, é o paciente que não deveria de forma alguma ser atendido na UPA, entendeu? Esse paciente é o paciente que deveria procurar atenção básica. A UBS, a Unidade Básica de Saúde. Os postinhos. Então, assim, o verde também é um paciente da atenção básica. Se o paciente verde e o azul, que são esses dois pacientes leves... Eles são informados, doutora? Que olha,
A gente, sim, a gente tenta. Eu sempre bato nessa tecla, falo, gente, a gente tem que educar a população no sentido de saber utilizar o serviço público. Porque aí tem mais uma situação, Rodrigo, que infelizmente é uma realidade, que a gente vê, assim, a falta de responsabilidade, porque é muito fácil você chegar e falar assim, porque esses políticos não prestam, é porque eles gastam o dinheiro da população de qualquer forma, eles não respeitam o nosso dinheiro. Só que ele não pensa duas vezes em ir lá na UPA numa segunda-feira, ou então, por exemplo, hoje no pós-carnaval, e para buscar um atestado, porque está ressaqueado, entendeu? E aí se você falar para mim assim, Merab, mas isso é assim mesmo? O índice nosso de atendimento, por exemplo, hoje, nas UPAs, que é agora, pós-carnaval, está altíssimo. Estamos com atraso em quase todas as unidades agora. Tá faltando médico na escala? Não, não tá. Nossas escalas estão todas completas. 3, 4 horas, eu acabei de receber ali o meu informe, que eu faço um controle rigoroso da forma que estão as unidades. 3, 4 horas de atraso em cada unidade, porque uma bela, assim, de uma quarta-feira, tá esse volume, sendo que não é esse volume de quarta-feira. Entendeu? Todo mundo ficou doente na quarta? Todo mundo ficou doente na segunda-feira? Então, assim, a população precisa entender que isso gera custo para o SUS. Esse paciente que chega lá falando, que eu tô com lombalgia, puxei um peso, não tenho condição de trabalhar, esse paciente, ele vai gastar uma seringa, uma agulha, o tempo da enfermagem, o tempo do médico, ele tá custando. Então, igual é irresponsabilidade dos nossos políticos gastarem de forma errada, ineficaz, o dinheiro da saúde pública, também é errado a população civil, a população gastar de forma errada o dinheiro do SUS. Eles têm que ter essa visão. Por quê, Rodrigo? Eu sou apaixonada pelo SUS. Eu sou uma defensora assídua do SUS. Só que tem que entender que dinheiro é finito. O subsídio do SUS é finito. Então, se a gente for tendo um aumento, porque quando você pega os nossos, de Rio Preto mesmo, se a gente pegar o que nós gastamos em saúde pública, se levantar nos últimos 10 anos, falar assim, Merab, por que a saúde pública agora de Rio Preto, esse ano, na verdade o ano passado, está pior no sentido de custo, que está em déficit, digamos assim. Por quê? É porque piorou esse ano do ano passado? A Secretaria de Saúde gastou o dinheiro todo do SUS? Não, se você pegar a nossa linha de crescimento, a saúde pública ela só cresce o custo. Não teve nenhum ano que ela caiu, ela só cresce esse custo, entendeu? Então, assim, se a gente pensar nessa linha de crescimento do custo da saúde, onde vamos chegar? E aí, é o dinheiro público, entende? Então, assim, a população ela precisa também ter consciência disso, que nós temos o maior sistema de saúde pública do mundo, o mais humanitário que existe, e a população gosta de falar mal, gosta de criticar a equipe que trabalha. Já cansei de ouvir assim, é médico do SUS, né? É porque é médico de saúde pública. Sendo que se eu te apresento os médicos, por exemplo, se eu te apresento os médicos que hoje eu tenho excelentes profissionais. Eu tenho profissionais que trabalham na Unimed, eu tenho profissionais que trabalham no HB, Benê. Esse mesmo profissional que está dando plantão lá na UPA, é o mesmo profissional que está dando plantão lá no HB, é o mesmo profissional que está dando plantão lá na Unimed. Só que lá na Unimed, a gente senta e aguarda o atendimento. No SUS, ele quer bater nesse profissional. Sendo que o profissional que está ali não tem culpa dessas condições que está. Não é a culpa do profissional. Sim. Doutora, são quantos profissionais nas UPAs? Cada unidade tem uma característica, entendeu? Então, por exemplo, quando eu pego a UPA Norte, que é o nosso maior volume, eu tenho uma quantidade, e a UPA Norte é a nossa referência em pediatria. Então, eu tenho uma quantidade de profissionais ali maior, por exemplo, que na Tangará, que é um fluxo menor e que não é a referência do atendimento de pediatria. A Jaguaré é semelhantemente, por exemplo, a partir de março agora, a Jaguaré vai ser a nossa referência de trauma, então a ortopedia vai ser só lá. Então, quando a gente pensa nesse volume, cada unidade tem sua característica. Aí eu teria que te pontuar assim, tipo, seria... Mas a quantidade, você recorda? Hoje nós estamos em torno de 150 profissionais entre clínicos, pediatras e ortopedistas. Sim. Doutor, esses casos de agressões, eles são registrados na Polícia Civil por intermédio de boletim de ocorrência? Como é que qual que é a orientação da Secretaria? Porque não vai passar impune, né? O agressor não vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido, né? O que vale pontuar, Rodrigo? E aproveito para dizer isso para a população. Agressão ao funcionário
Público, no exercício da profissão, dá de 6 meses a 2 anos de cadeia ou multa. Então, não. E é aí que eu, inclusive, já pontuo a questão do sindicato. Infelizmente, a gente viu que os sindicatos, principalmente o sindicato médico, que está vindo aí anos e anos com essa condição, eu estava vendo as reportagens, 2015, um monte de agressão, nós estamos com um dos maiores índices de agressão médica na região inteira. O sindicato nunca se pronuncia, nunca toma providência. Sindicato dos Médicos. Sindicato dos Médicos. Da região de Rio Preto. Da região de Rio Preto. Eles já estão no sindicato, a equipe é mais ou menos a mesma, que vão trocando, mas se mantendo. Mas eles sabem da situação? Não tem nem como não saber, sai nos jornais, os médicos pontuam. E não somente isso, a questão da falta de reajuste. O ano passado tiveram várias, eu não participei, mas tiveram várias reuniões com eles para tentar fazer o reajuste do salário dos médicos que estão defasados, entendeu? E eles não fazem nada, entende? O sindicato deveria se posicionar. O sindicato tem uma equipe jurídica, então ele deveria se posicionar aí para defender esse profissional, para fazer com que esse processo ande rápido. Eu vou dar um exemplo. Eu já fui agredida. Teve uma paciente que eu só não apanhei, mas levei um monte de bolsada, né? Saí andando e levando bolsada. Eu fui lá, fiz boletim de ocorrência e tudo mais. Só que o que acontece com o médico? Que é até uma coisa que eu já pontuo aqui, que a população ela tende a querer criticar o médico, porque assim, médico é tudo rico, médico ganha dinheiro. O médico não é que ele ganha dinheiro demais, o médico ele trabalha demais. Se eu pontuar para você o valor da hora do médico, vou dar um exemplo da onde nós trabalhamos. A hora do médico está em torno de R$80, livre de imposto. Se eu for lá fazer meu cabelo hoje no salão, é 150 a hora do cabeleireiro. Então, assim, um médico ele não ganha mais, por exemplo, que um cabeleireiro. E a responsabilidade? Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando da mãe, do filho, do pai de alguém. Um cabeleireiro errou um corte, o cabelo cresce. E o médico? Errou um tubo, o paciente morre. Então, assim, a responsabilidade em cima do médico é muito grande. Então, aí, mas meu primo é médico e ganha não sei quantos mil. Pergunta para ele quantas horas ele trabalha. Inclusive, eu soube de uma pontuação política aqui que falaram, tem médico ganhando aí 30 mil. Eu falei assim, já viu a carga horária dele? Esse médico tá fazendo 400 horas de plantão. Entendeu? Então, assim, o profissional médico, quer queira ou não, Rodrigo, ele é um profissional sobrecarregado. Quando você pensa no profissional, geralmente eles não têm só um emprego. Geralmente, por isso que eu te falei, é o mesmo trabalha na UPA, é o que trabalha na Unimed, é o que trabalha no HB, é o que trabalha no BD. Então, ele é um profissional que tem 3, 4 empregos diferentes. Isso daí não se aplica só aos médicos, não, viu? Isso aí também se aplica à equipe de enfermagem. Enfermagem, técnico, são profissionais sobrecarregados. E aí, quando a gente pensa nesses profissionais, eles avaliam o horário deles. Vou dar um exemplo. Esse dia que eu precisei ir lá responder processo lá, aí agora eu já fui lá 2 vezes para fazer esse processo acontecer, porque eu falei assim, esse eu vou tirar meu tempo. Tive que desmarcar um plantão. Aí você tem que desmarcar um plantão para resolver esse problema. O médico, que é uma das coisas que a gente tem que mudar, que é igual tem que educar a população, tem que educar o médico. Fala assim, não, deixa isso quieto. Chega, eu nem passou, entendeu? Eles estão aceitando essa condição, mas isso precisa mudar. E quem vai ajudar a mudar isso, Rodrigo, é o sindicato. O sindicato ele precisa começar a conscientizar a população de quem é a culpa dos desleixos da saúde. Ele tem essa visão pública, ele tem esse subsídio financeiro, né, para ter uma equipe jurídica preparada, para ter uma equipe de marketing e tudo mais, que ele precisa começar a educar e não ser assim totalmente inativo conforme está aqui. Por isso mesmo, Rodrigo, olha, nunca foi uma pretensão minha, nunca fui envolvida com o sindicato, nunca me interessei. Agora eu estou entrando para o sindicato, tentando entrar, né, na verdade vai ter as eleições agora para a semana que vem, me coloquei como uma das chapas que vai concorrer contra essa, que já está muitos anos no poder. Como candidata a presidente. Como candidata a presidente. Para tentar mudar essa realidade, Rodrigo. Porque, assim, alguma coisa precisa fazer, entendeu? E é o que eu falo, assim, falo para os colegas, falo assim, olha, eu sempre tive essa postura, assim, de vir para tentar fazer uma diferença. Eu não vou entrar nisso para fazer graça. E acho que o sindicato pode fazer uma diferença. E não falo só do sindicato dos médicos, não. Já faço assim, já alerto o sindicato da enfermagem, os sindicatos, os demais sindicatos que defendem o profissional de saúde para agir, para não deixar esse profissional ser agredido, esse profissional ele ser visto. Na época do Covid, nós tivemos aí um certo engrandecimento dos profissionais de saúde. Foi um pequeno período. Passou o Covid e todo mundo esqueceu.
entendeu? Então esqueceu, assim, dos verdadeiros heróis que foram esses profissionais. Eu vi, Rodrigo. Eu vi profissional chorando dentro de sala, assim, abraçando o outro e chorando. Eu vi. E isso me fez admirar mais ainda uma classe. E por isso que eu vou pôr minha cara para bater toda vez que eu ver esse tipo de injustiça. Entendeu? Porque assim, não dá. Não dá para eu ver um profissional ali tentando ajudar uma pessoa e sendo tratado de forma injusta. Eu não aguento ver um negócio desse ficar assim, eu vou ficar aqui quieto, recebendo meu salário. Né? Eu não dou conta, Rodrigo. Eu falo assim, olha, chega uma hora que não é nem questão assim de você falar assim, não, minha profissão, não. Chega uma hora que é você, chega uma hora que é a sua essência, você começa a perder ela. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que pôr pra frente alguma coisa, alguém tem que pôr. Chutar o balde, doutor. Exatamente. Por isso que eu tô só já chutou o balde. Tipo isso, vim para tentar fazer a diferença. Vim para ver onde que tá errado e bater naquilo o que der, entendeu? Uma situação dessa não dá. O jurídico do sindicato tem que vir e falar assim, não, peraí, você agrediu, seu direito acabou aqui, ó. Daqui para frente agora, você vai responder por isso. E a secretaria dá respaldo aos profissionais? Como é que dá. Só que assim, Rodrigo, que respaldo que dá? O que acontece? A gente tem que entender até onde vai a figura do secretário de saúde. Entende? Eu vejo aí muita culpa caindo em cima, por exemplo, o Dr. Baitello, que hoje é o secretário de saúde. Sou extrema... Dr. André Baitello. Isso, Dr. André Baitello. Eu sou extrema... Ele foi meu professor na faculdade, inclusive. É uma pessoa que eu admiro absurdamente, não só pelo perfil profissional dele, mas pela pessoa que ele é. Que ele é extremamente humano. Ele é muito assistencialista. Então, assim, quando você fala... Por exemplo, a gente começa, ai, nossa, vamos ter essa situação, vamos ter aquela, e faz, gente, pensa no doente. Entendeu? Então ele sempre usa essa frase. Eu participo de inúmeras reuniões. Então a gente tem que saber até onde vai, até onde o sindicato, até onde o secretário de saúde, ele tem ação. Porque ele não trabalha sozinho. Ele tem acima, entende? Então, assim, é isso que a gente precisa entender, que às vezes o problema é falar assim, mas e a Secretaria de Saúde? A Secretaria de Saúde, ela tem também os momentos que ela chega no seu limite, entende? Foi solicitado novas contratações, por exemplo, para a guarda? Foram, mas não foram aceitas. Para segurança? Desculpa, para segurança foram. A Secretaria de Saúde apresentou a necessidade do segurança nas unidades, explicando que o segurança, ele não só faz o serviço de proteger ali o profissional, ele também ajuda o paciente. O paciente chega meio perdido, o que a senhora está procurando? Não, é que a senhora vai ali, vira ali. Então, assim, ele faz uma coordenadoria de fluxo dentro do serviço. Então, ele é um profissional muito funcional. Que é uma das coisas que a gente tem que entender, Rodrigo. A gente não pode bater assim, o médico. Não. O serviço de saúde, ele é equipe. Um médico sozinho não atende paciente, um enfermeiro sozinho não atende paciente, um técnico, um segurança, pessoal da limpeza, entende? Então não adianta, por exemplo, vamos dizer que nós ficamos sem limpeza nessas unidades por uma semana. Você vai ver o caos que vai ser, entendeu? Que é o que nós estamos vivendo agora sem segurança. Tirou o segurança, mas o segurança... É médico apanhando, é médico apresentando atestado por transtorno de ansiedade, que aí é onde eu falo. A população vai lá e agride o profissional, atrapalha mais ainda o serviço. Exemplo, tive uma situação que a médica me ligou chorando, falou assim, Merab, não consigo mais atender, eu estou indo embora, eu não dou conta mais, eu estou entrando em crise de pânico. Essa profissional nunca mais voltou no atendimento da unidade onde ela foi agredida. Ela entrou em contato comigo e falou assim, Merab, eu entro no estacionamento da unidade e eu sinto meu coração acelerado, eu começo a transpirar. Ela criou pânico da unidade. Essa profissional foi embora. Aí se a unidade estava atendendo 4 médicos, agora é 3. Entendeu o nível de prejuízo? Então assim, se você quer brigar, quer gritar, que não é por aí que eu acho que se resolva, mas se você quer criar toda essa situação, vai no lugar certo. Não é no profissional que está ali para resolver seu problema. Sim. Doutora, a telemedicina funciona? Ou a gente tem que evoluir muito? Porque pela questão que a senhora me falou, principalmente o paciente ali que quando ele é avaliado, a questão a verde, né? Verde, o azul. Verde e azul? Verde e azul. Ele poderia passar pela telemedicina ao invés de ir até a unidade? Com certeza. Eu vejo a telemedicina, é uma das, eu digo assim, é uma do que sobrou para nós, entre elas, né, mas é uma das heranças do Covid, foi o início da telemedicina, foi ali que a gente começou, né.
de certa forma, é um dos fatores positivos desse episódio que a gente não só viu. Por exemplo, hoje o serviço, fora os profissionais que evoluíram absurdamente, os profissionais da era Covid são profissionais com a capacidade técnica de outro nível. Upgrade forçado. Foi. Eu falo assim, gente, o que o Covid ensinou, não tem residência de intensiva que ensina. Por exemplo, eu lembro que na época, desculpa, eu saí mas já retorno, sim, tá? Eu lembro que na época que a gente foi passando aquela falta de médico, aquele terror, aquela dificuldade, eu contratava profissionais e eu lembro que tinha profissional que entrava assim, até hoje eu tenho pouquíssima experiência com paciente grave, mas eu sempre punha um profissional com muita experiência junto com o que estava aprendendo. Então era um ensinando o outro no sentido, porque a teoria da prática é diferente, né? Então ali você viu os profissionais evoluírem de um perfil assim, foi um dos pontos, um dos pouquíssimos pontos positivos que nós tivemos aí de toda essa vivência do Covid. Além disso, nós tivemos uma melhora, quer queira ou não, do serviço público, por exemplo, com equipamento. Hoje nós temos respirador para todo lado. Antigamente, a gente ficava ambuzando o paciente que era entubado. Hoje não, liga no respirador, o paciente está assistido igual dentro do UTI. Nós temos bomba de fusão. Os equipamentos permaneceram. Permaneceram todos. Bomba de fusão, por exemplo. Nossa, quando a gente tinha uma bomba de fusão na UPA, era, nossa, que maravilha, hoje tem uma bomba de fusão, agora nós temos. Agora é bomba de fusão em cada leito da emergência. Hoje nas UPAs, nós conseguimos conduzir, é isso que eu te falei, a característica do serviço das UPAs, nos últimos anos, ele mudou muito. Hoje nós somos muito mais resolutivos. Hoje a gente atende um paciente dentro de uma emergência com quase todas as condições de uma UTI. Pedimos a vaga da UTI, tem coisas, claro, que não temos, por exemplo, diálise, essas coisas, mas hoje a gente tem uma capacidade, e esses profissionais muito mais bem capacitados para atender. Então foi um ponto aí positivo. E aí a telemedicina, que iniciou também nesse período, ela veio para contribuir muito conosco. Por quê? Porque é um serviço mais barato do que o atendimento das UPAs, é um serviço que resolve muito esses quadros clínicos mais leve. Por quê? Porque o médico ali, ele pode passar a medicação para o paciente, ele pode dar todas as orientações frente ao quadro do paciente para orientá-lo em relação ao que é perigoso ou não, ele pode dar o atestado, caso o paciente não se sinta em condições adequadas de estar nas suas atividades profissionais. Então, sim, ajuda demais, Rodrigo. Então, a população, ela precisa utilizar esse serviço. E é bom ter para a população. Entendeu? Ele não vai precisar gastar o tempo dele. Hoje o tempo é a coisa mais cara que temos hoje, é o nosso tempo, né? Ele não vai precisar gastar o tempo dele para ir para a UPA, ele não vai precisar gastar o ticket de transporte de ônibus, o Uber, ou o carro, o combustível, ele liga na casa dele, entende? E se tiver, no momento que ele fizer o atendimento, o médico identificar, não, peraí, o seu caso precisa de uma avaliação presencial, o médico vai falar para ele. Então seria muito importante a população começar a utilizar esse serviço. E esse serviço ele foi ampliado muito no último ano. E de acordo com o volume que ele está crescendo, a gente está ampliando ele. Então, a ideia é que ele amplie ainda mais. Então, a ideia do serviço da telemedicina é que, com o passar dos anos, ele seja o nosso maior serviço de atendimento nesse primeiro momento do paciente. Ele abranja tanto o paciente da atenção básica, por exemplo, da atenção básica, renova a receita, entendeu? Quadros mais leves, esse paciente que precisa, assim, só de uma solicitação de alguns exames. Então, é um desenvolvimento muito bom da saúde pública que vai diminuir os custos e vai ter mais resolutividade. Doutora, nós temos muitos pedidos de demissões de médico? Tivemos. Após agressão ou outra situação? Já tivemos, assim... E nós teríamos que contratar quantos profissionais para repor a equipe? Fica difícil eu te falar em números, Rodrigo, porque no momento em que vai acontecendo as situações, eu vou redesenhando as escalas e distribuindo esses profissionais de acordo com a necessidade do serviço. Mas a reposição dos médicos que estão saindo, agora nessa época do ano, eu sempre tenho uma entra e sai maior, entendeu? Então seria assim, ó, fundamental que essas contratações elas fossem repostas, entende? Que infelizmente no momento a gente está tendo uma dificuldade aí para repor esses profissionais devido ao subsídio da saúde, entendeu? E qual que é a defasagem? Quantos profissionais? Nesse momento agora eu estou com a defasagem de 5 profissionais. Nas 5 UPAs? O profissional ele não é contratado por uma unidade só. Sim. Ele roda, né, no sistema, né? Eu falo assim, imediato, pensando assim, nesse momento agora, o que eu teria de contrato
de médicos que saíram, que eu preciso repor nesse momento, seriam 5 profissionais. E nós estamos falando de uma carga horária que tem o salário não é baixo, mas o desgaste às vezes não compensa. Exato, a carga horária mínima do profissional para ele entrar no serviço são 120 horas aqui na rede. Sim. 120 horas mensais, mas eu tenho profissionais com carga horária muito mais alta. Então, mas por conta de que houve um colega comentar, olha... Porque o que é que acontece, Rodrigo? Se eu tenho menos profissionais atuando, a minha função como diretora, gestora e dos demais diretores das UPAs é o quê? Não deixar a população ter desassistência. Então a gente chega para aquele profissional que já está com 300 horas e fala, fulano, você não consegue segurar esse plantão de mais 6 horas aí pra gente não? Para o colega não ficar com menos e não dar fila de espera? Então esse serviço, Rodrigo, de ficar tentando cobrir escalas, esse é o principal serviço, por exemplo, dos diretores de todas as unidades, que nós temos um diretor para cada unidade, que no caso eu sou a da Jaguaré. E geralmente o profissional, ele cede, ele é comprometido com o sistema, né? Rodrigo, o profissional mais comprometido, claro que assim, nós estamos falando em porcentagens, mas falando da equipe médica de Rio Preto, eu sou suspeita, né, que eu estou na frente deles tem muitos anos, são muito comprometidos. São profissionais que fazem questão do serviço, são profissionais, Rodrigo, que, tipo assim, a pessoa tá em casa e manda assim pra mim, Merab, sabe aquele paciente que eu encaminhei? Você não tem como ver o que aconteceu lá na Santa Casa, não? Esses são a maior parte desses profissionais, por isso que dói em mim quando eu vejo injustiça com esse tipo de profissional. É claro, Rodrigo, em todas as áreas vão ter profissionais ruins. A gente tenta identificar e troca. Eu sempre falo, olha, eu não trabalho com profissional ruim. O profissional é ruim, eu coloco ele à disposição, entendeu? O profissional faz corpo mole com o paciente, eu até falo assim, profissional tentar atender o paciente e ter ali uma dificuldade técnica, e lá atrás outro colega, esse eu entendo que ele está evoluindo. Agora, aquele profissional que é desleixado com o paciente, que não assiste o paciente da forma que precisa, esse não presta para o serviço. Então, a gente troca. Mesmo porque a população tem ouvidoria e o pessoal reclama. Reclama. E pega o nome, hoje, celular, pode filmar, fotografar o professor. Exatamente. E aponta o dedo, né? Sim. Só que, exatamente por isso, Rodrigo, que a gente tem uma peneira muito grande no serviço, e a gente... É por isso que quando eu escuto, assim, essas ouvidorias, por exemplo, chega, na maioria das vezes, o paciente não está certo. Entendeu? Por quê? Ele falta com a verdade, exato, ou omite alguma informação, né? No grande problema, é aquele paciente que ele esperou 30 dias para resolver o problema dele, aí ele vai na UPA e ele quer que a UPA resolva. Só que aquele caso é o BS, entendeu? Ele vai na UPA e quer, por exemplo, que o médico peça uma endoscopia para ele. A UPA não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o médico da atenção básica. Então, nessas condições, a gente sempre tem esse tipo de ouvidoria, entendeu? E aí vem outros quesitos também, essa situação, eu grito com o médico, aí eu descompenso o profissional, aí eu já quero, não, mas eu vou fazer lá. Então assim, Rodrigo, eu volto a dizer, eu estou na frente dessa equipe tem muitos anos. Quando eu identifico, não somente eu, nós somos uma equipe assim, aquilo que eu te falei, não é um médico que trabalha naquela unidade, trabalha em todos. A gente identifica um profissional que não tem o perfil do serviço, ele não continua. Então, as nossas equipes da urgência e emergência de Rio Preto são, sim, comprometidas, são profissionais comprometidos, são profissionais que se importam, entende? São profissionais que a gente vê, assim, um empenho por parte pessoal deles em tentar resolver aquilo. Às vezes sai até do fluxo, às vezes eu tenho até que danar, profissional fulano, você ligou vou dar um exemplo, que é uma avaliação de uma parte que a gente nem tem dentro do serviço, vamos dizer, uma avaliação de uma dermatologia. Entendeu? Já cansei de ver profissional tirando foto e mandando para um dermato que não tem nada a ver ali com o serviço para tirar. Ele podia muito bem simplesmente falar assim, vai para o UBS, entendeu? Mas não, ele tenta resolver. O profissional do nosso serviço, Rodrigo, são comprometidos. Por quê? Eu tenho condições de contratar médico sem parar. Por isso que eu falo e bato nessa tecla. Tá faltando médico no Brasil? Não tá. Não tá faltando médico no Brasil. Tá faltando subsídio para que a gente possa contratar mais profissionais para o serviço. Isso tá. Então, assim, tô com um profissional ruim, eu não fico segurando o profissional ruim. O profissional sai, eu dou oportunidade para um novo que tá querendo entrar. E isso, eu acho cada pérola, eu acho cada diamante, Rodrigo. Tem hora que entra profissional assim, novinho, acabou de ser contratado, tipo assim, acabou de formar e desenvolve. Isso é muito gostoso, assim, a gente vê esse desenvolvimento, esse profissional Sim. que tem sangue no olho para tentar fazer a diferença. E a carreira, né? Quer fazer carreira no poder público, Exatamente. Né? Doutora, e a questão da... Só pra gente tá fechando, sobre que passa rápido, né?
podcast a gente passa rápido. Questão da dengue. Pelo que a senhora está prevendo, nós vamos ter uma epidemia grave, né? Sim. Porque a linha está numa crescente, né? No ascendente, Tá. né? E a gente não está vendo aí uma projeção de mudança desse padrão epidemiológico que nós estamos para entrar. Então, estamos preparados para receber esse fluxo, essa quantidade de pessoas que vão buscar o serviço ou não? Vai ser necessário abrir hospital de campanha, igual está tendo no Rio de Janeiro, está tendo em outras regiões do país também, né? Que as notícias estão chegando, nós estamos sempre, Rio Preto, sempre um pouquinho atrás, antes da onda, a onda se forma lá e vem chegando e chega aqui, né? A Covid foi assim também. Sim. E a dengue também vem nesse mesmo movimento, e a senhora está preparando a rede, a senhora já pediu para a secretaria, o que vai ser feito? Rodrigo, é aquela situação que eu te falei, a gente sempre trabalha com subsídios enxutos. A secretaria, ela está toda preparada, tipo, precisou abrir hospital campanha, o centro de hidratação, a rede, ela está preparada para abrir de um momento para o outro. Nós estamos com a ideia assim, se precisar, nós vamos abrir. Mas vai abrir agora de imediato? Ainda não. Vai ser de acordo com essa fiscalização que a gente está fazendo dia a dia desse volume de pacientes. Por quê? Porque às vezes a gente, para cada situação dessa, o custo é alto, entende? Eu vou ali, vou abrir, eu tenho que trazer todo o material profissional e tudo mais para abrir um serviço, então é alto. Então, a secretaria, ela está de olho nesse padrão pandêmico e ela está avaliando, igual nós fizemos no Covid. No Covid, a onda está lá em São Paulo, nós já não saímos aqui abrindo tudo. Precisou abrir, abriu. Precisou tornar a Jaguaré uma UTI? Virou. Precisou o Santo Antônio? Virou. O Fraternidade, a UBS do Luz e Esperança, a gente foi fazendo, entendeu? Então, assim, e eu que acompanhei a região, eu falo que nós saímos na frente, viu? Porque, francamente, a situação aqui foi muito melhor do que de uma forma geral. Então, a mesma coisa é a visão desse serviço. No momento que tiver a necessidade, vai ser feito, entendeu? No momento agora precisa? Não. Por hora, nosso serviço ainda está conseguindo absorver. Quais já são as estratégias que a gente já está fazendo agora? Estamos aumentando o índice de atendimento nas unidades básicas de saúde voltada para dengue e na telemedicina. Telemedicina nós estamos utilizando dos profissionais médicos das residências, nós estamos utilizando de toda a equipe, voltando todos eles para o atendimento da dengue. Então, já está sendo feita capacitação, nós já fizemos capacitação dos profissionais, inclusive trouxemos aí um excelente profissional do HB para dar aula para os médicos, disponibilizamos, nós temos uma plataforma de ensino e pesquisa que a prefeitura disponibiliza, inclusive dá cursos de ACLS, de AT, de tudo de graça para os médicos, a mesma coisa, já foi feita capacitação, já foi feito os fluxos, já foram orientados, então assim, a gente está preparado para esse volume que já está começando, entendeu? E sempre pensando assim no quadro de maior gravidade, né, que a gente está com muito medo se nós pegarmos o tipo 3, né, por hora só está rodando aqui na nossa região o 2, mas a gente já sabe que teve casos aqui próximo, o 3 é o mais perigoso, então assim... Por que o 3 é mais perigoso, doutora? Porque é o que dá o paciente grave, é a popular dita dengue hemorrágica, entendeu? O que ela difere do outro tipo da doença? Ela causa sintomas de gravidade que pode levar o paciente a óbito. E aí é onde está a importância que a população, ela tem que ajudar também o Serviço Público de Saúde. Ela tem que entender quando procurar, qual serviço procurar, entende? Então assim, olha, eu tô com sintomas leves de dengue, mialgia, artralgia, cefaleia, febre, é um quadro leve, não preciso procurar a UPA, eu vou para a atenção básica. A atenção básica está preparada para nos atender. Entendeu? Então, é aquilo que eu te falei, são quase 90 unidades. Então, ela está preparada para nos atender. Então, ali, vou fazer tudo o que eu iria fazer na UPA. Eu vou coletar exame, eu vou ser notificado, eu vou ter receita, eu vou pegar o atestado, entende? O que a população faz? Vai tudo para a UPA. Aí, onde é que está o nosso problema? Aí, o paciente da dor torácica, às vezes passa batido, o paciente que está com outro quadro que realmente estava para a UPA, está lá, na fila. O outro com dengue também, com maior gravidade, está lá na fila, entendeu? Então, assim, a população, ela precisa entender quando procurar atenção básica. Agora, tive sinais de gravidades. O que seria os sinais de gravidade? Dor abdominal que não melhora com a
a medicação, sangramento espontâneo, gengiva, nariz, olho, orelha, urina, fezes, ou então a urina começa a ficar escura, ou então as fezes ficam muito escuras, com cor de café, borra de café, significa que está tendo sangramento, desmaio, lipotímia, dor torácica e dor respiratória, dispneia, falta de ar, né? Então, assim, são sintomas de gravidade que aí o paciente tem que falar assim, opa, esse é de gravidade. Então, esse eu tenho que procurar a UPA, entende? Peguei um paciente, tô aqui, mialgia, febre, cefaleia, não tô legal? Liga na telemedicina. E a telemedicina vai te atender. Você fala assim, olha, eu tô assim, mas minha gengiva sangrou. Você vai ver que a telemedicina vai falar pra você, então vai lá na UPA. Entendeu? Mas assim, não, olha, dipirona, hidratação. O que é o tratamento da dengue? Hidratação. O que trata a dengue? É hospital? Não, é hidratação. Entendeu? O que trata a dengue é hidratação. Então, assim, qual que é o tratamento da dengue que o paciente vai para a UPA ou para a UBS, ou pela telemedicina e vai pegar? Dipirona, paracetamol, soro de reidratação oral. Então, assim, se a população ajudar o serviço de saúde, nós vamos conseguir passar sem grandes consequências, mais essa fase mais complicada da saúde pública. População não ajudando, fica ruim para todo mundo. Fica ruim para o profissional que está trabalhando, fica ruim para o paciente, que é o pior, né? O paciente é o pior, é ele que está ali no momento de necessidade. Fica ruim para o custo da saúde pública e para o resultado disso, né? Tá certo. Doutora, faltou algum tema relevante, a senhora acha que nós abordamos? O assunto, ele é necessário e é importante para pontuar, mesmo porque a gente precisa, inclusive, que os gestores olhem com mais carinho essa parte aí, principalmente da segurança. Sim. Nas unidades, né, que a senhora apontou, a gente reforça aqui esse pedido de socorro. Exatamente, a senhora faz. Rodrigo. Exatamente, a sua disposição um pedido de vir e colocar esse tema publicamente, né? Doutora, olha, agradeço demais a presença da senhora aqui. Eu que agradeço no podcast Diário do Rodrigo Lima, viu? Eu que agradeço e estamos aí para qualquer dúvida referente à saúde pública. A nossa ideia é contribuir, tá? A gente tá nessa, eu até falo assim, quem tá na parte de gestão em saúde pública, tá porque gosta. Porque é pancada, Rodrigo. Então, assim, meu celular não para um minuto, é no meio da madrugada, é o tempo todo. Se eu pegar ele aqui, até ali, né? Se eu pegar ele ali, ele já deve ter umas 10, 15 mensagens no mínimo Então, assim, a gente tá nessas áreas, é porque a gente quer melhorar o serviço. Eu digo que a gente tem que gostar. Então, assim, e a gente tem um carinho pelas nossas equipes, a gente vê a importância. Enfatizo, não somente a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de técnicos, são profissionais fundamentais para o serviço, tem que ser visto com mais carinho. Os nossos serviços têm que dar subsídios para que tenham mais profissionais no atendimento, para eles, para nós, para que a gente possa fornecer à população um serviço de qualidade, voltado para um serviço mais humanizado. Por quê? Porque a gente tem um espaço melhor desse atendimento, né, Rodrigo? E por último, eu só enfatizo, se me permite, lembrar a todos os colegas médicos que estamos em período eleitoral da candidatura aí do Sindicato dos Médicos. As eleições é agora em março, agora terça-feira, dia 20, semana que vem. Qualquer médico pode estar votando, só basta ser sindicalizado, tá bom? E mesmo que ele não sindicalize até lá, no dia da eleição ele ainda pode estar indo lá sindicalizando e votando, para que os colegas comecem a enxergar a necessidade de a gente ter um serviço, né, voltado para o direito do médico, que possa ajudar os nossos profissionais nesse sentido. E francamente, Rodrigo, eu acho que uma das maiores estratégias que nós vamos ter que ter aí é a conscientização da população. Começar a mostrar para eles isso, entendeu? Mostrar aonde está o problema, porque nada é mais forte do que o povo. A força maior que existe numa nação é o povo. Então, se a cobrança for no lugar certo, entendeu? Se ao invés de cobrar do médico que está ali atendendo, cobrar do político, se a cobrança for no lugar certo, aí nós vamos ter medidas realmente resolutivas. Até lá tá muito fácil, né? Eu não faço nada e eu jogo a culpa num bode expiatório. E por aí eu continuo aqui com o meu salário perfeito, prejudicando uma classe que está fazendo de tudo para tentar melhorar a saúde pública. Tá certo. Depois desse depoimento avassalador da doutora,
Merab Muniz, que pontua e pontua fortemente aqui os problemas, os gargalos da saúde de Rio Preto. Eu agradeço você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com a doutora. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal. Thank you.